O Vasco demitiu o Álvaro Pacheco depois de 4 jogos. Com pressão do torcedor, apenas 4.900 pagantes, ou seja, longe de ser aquela atmosfera que a gente está acostumado a ver em São Januário. O São Paulo enfrentando um adversário que vem com essa crise dentro e fora de campo, um adversário que tem esse controle pelo poder, o Pedrinho, o lado associativo, contra a SAF, dentro de campo vários jogadores também muito contestados, pressionados pela torcida. O São Paulo vai lá, faz 1-0, o Vasco vira e a virada ainda se transforma em goleada. Mauro César, boa tarde. A sua análise desse jogo, a goleada do Vasco para cima do São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que tem que elogiar também a postura do Vasco, né? O Vasco enfrentou muitas adversidades. O Maicon não podia pegar na bola, que os poucos torcedores presentes vaiavam. A torcida lá de fora, essa briga fora de campo. O técnico Pacheco, lá o Boina, né? Como o pessoal passou a chamar, já foi embora. O Boina vive, ficou 4 jogos, vai pegar uma multa e voltou a Portugal. $1 milhão, mano. Vai comprar uma coleção de boinas, de várias cores, estampadas diferentes e tal. Mas, assim, achei que o São Paulo, o Vasco muito mal no começo, o time era perdido, o Vasco. O São Paulo tinha todo o controle do jogo, fez 1-0, poderia ter feito mais. Aí o Vasco começou a criar algumas situações pela direita, uma primeira oportunidade, uma outra, e empatou aos trancos e barrancos, e a partir daí não se viu mais o São Paulo. O Vasco foi muito superior, segundo gol, um contra-ataque, pega a defesa do São Paulo totalmente aberta, belo gol do menino lá, Guilherme Estrela, né? Que tem 19 anos, foi lançado uma tremenda fogueira, jogou bem, fez esse gol importantíssimo. Agora, eu acho o seguinte, né? Estava vendo até um comentário do colega Vitor, né? Ele tem um perfil chamado Falso 9, um canal no YouTube também chamado Falso 9. Ele lembrou uma coisa importante. Quando o Milito chegou e rapidamente o Atlético ganhou alguns jogos, olha só, o Milito conseguiu tudo rapidamente, tal. Aí o Zubeldia, olha o Zubeldia. Por que o Tite está demorando tanto a arrumar o time? Por que o outro técnico... Gente, essa coisa de tratamento, mesmo o cara está doente, toma um antibiótico, aí melhora no primeiro momento, mas continua doente, não curou a doença, só saiu da crise. Muitas vezes a chegada de um técnico tem efeitos imediatos, mas não cura todos os problemas. E aí tem um ponto que eu acho que é importante com relação, primeiro, essa precipitação nas análises, né? Que é importante frisar. Com o Carpini foi assim também, porque o Carpini tem uma sequência muito depois boa. Cai. E aí ganha a Supercopa, ganha clássico lá em Itaquera. Tem um ponto aí que eu fico com a chamada pulga atrás da orelha, que é o seguinte. O São Paulo, ano passado, não teve seus melhores momentos, que foi na Copa do Brasil, o Brasileirão foi muito ruim. Foi desse nível aí. Tomou de 4-1, tomou de 5-0 do Palmeiras. Sim. Fez várias partidas horrorosas. O Dorival América Mineira, do Goiás. Exato. Eu acho o Dorival hoje um técnico superestimado pela conquista da Copa do Brasil. Não acho o Dorival ser esse técnico todo. Não é um mau técnico, não é esse cara top de linha. Aí ganhou uma Copa do Brasil, como o São Paulo não venceu um título de âmbito nacional há muito tempo, ele foi colocado num patamar muito alto, maior do que ele tem, na minha opinião. E o Dorival é um técnico de composição. Ele não bate de frente com o jogador, ele compõe e tal. E o Zubeldia não é um técnico de composição. Ele chega aqui, acabou e tal, é todo enérgico, aquele jeito dele. Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha, achei o comportamento do time... Não sei, eu tô aqui imaginando, será que está havendo algum problema ali dentro? Não tenho essa informação, mas dá para desconfiar. Porque foi muito estranho como o time se comportou, como o time se entregou, no sentido de jogar a toalha. E a declaração do Lucas na saída eu achei decepcionante. Vamos treinar, descansar. Meu amigo, é o principal jogador do time. Foi contratado a um investimento alto que o São Paulo faz, porque ele não é um jogador barato. Acabou o jogo, um pouquinho de indignação. Sangue dos olhos, porra. Não perdemos de 4-1. Que merda, entendeu? A gente não pode tomar de 4-1 aqui do Vasco dessa crise. Não, vamos treinar. Parece que tinha empatado. Parecia que tinha terminado 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, que seria um resultado bom. Sério. Hoje jogou no Flamengo, Maracanã, empatou 1-1. Ele fala, a gente não pode lamentar. Pode lamentar. Descansar o cacete, pô. Tomou de 4-1, cara. 4-1. Eu vi aquilo e pensei, imagina o torcedor de São Paulo vendo isso. Eu não sou São Paulino, eu vi, cara, que absurdo. Que declaração burocrática. O jogador tem que ter um pouco também de indignação, com a própria atuação, com o próprio comportamento. A atuação do São Paulo foi ridícula. Ridícula. Não dá para o principal jogador do time, um doce, sair com esse conformismo. Vamos descansar. Não sei. Descansar o quê, cara? Descansar o quê? Até porque eles têm descansado bastante, o Zubeldia faz rodízio o tempo todo. Né? No último jogo ele descansou. Exato. Entrou durante. Isso. Então, assim, eu achei que esquisito demais ontem São Paulo. Muito estranho. Não estou tirando mérito do Vasco, pelo contrário, comecei até elogiando o Vasco. Mas eu achei que o comportamento da equipe foi de uma passividade, de uma falta de concentração, um desligamento do jogo. Os contra-ataques, tudo aberto, né? Tudo aberto. Esse negócio é muito estranho. Porque como é que pode o time ficar 11 jogos sem perder?
de repente dá essa guinada. São 4 partidas sem vitória, 12 pontos disputados, 2 ganhos. 2 ganhos. Perdeu esses 2 últimos jogos e empatou os 2 anteriores, com o Internacional e o Corinthians. Perdeu o Cuiabá e pro Vasco. Detalhe, o Cuiabá estava na zona do rebaixamento há pouco tempo, ganhou do Morumbi, o Vasco saiu da zona do rebaixamento com essa vitória. Gente, o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo. O Vasco vem perdendo jogos seguidos aí. Perdeu pro Juventude essa semana. Aí faz 4-1, num ambiente totalmente hostil pro próprio Vasco, torcida protestando lá de fora. O jogador pega na bola e é vaiado incondicionalmente. Garotos em campo, técnico interino. Quer dizer, um cenário terrível pro Vasco. Aí ganha de 4-1. Por mais que o Vasco tenha mereceu destacadamente a vitória, o São Paulo tem que entender o que está acontecendo lá dentro. Eu achei muito esquisito. Repito, não estou especulando que... é porque a gente fica desconfiado. Será que é só uma atuação ruim? Ou está havendo algum tipo de desencontro dentro do São Paulo? São perguntas que o torcedor tem que fazer e cabe ao Belmonte responder, porque o presidente está lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Está lá o presidente de São Paulo. Ele, o Rafael, o goleiro, que está fazendo falta, porque ele é melhor que o Jandrei. Nenhum dos dois é excelente, mas acho o Rafael melhor que o Jandrei, obviamente. Né? E está lá também o Rafael, está lá o Dorival. Vai bater um papo com o Dorival, tomar um café com o Dorival. Né? E aqui a coisa está pegando. Momento ruim, inclusive, para o senhor Júlio Casares deixar o Brasil e passar um mês, né, fora nos Estados Unidos. Ele que é um presidente que está sempre próximo do futebol. Ele não é um presidente que delega e se afasta. Né? A própria Leila Pereira não participa tanto do futebol como ele está toda hora ali. A Leila vai em aeroporto desfilar com o jogador quando chega. Eu nunca vi. Nem o Landim vai. Quem mais? O Mário Bittencourt, não sei se já fez isso, que ele também gosta assim, de visibilidade. Mas, pô, a chegada do Ramos Rodrigues te mostrou aqui outro dia até, para lembrar as pessoas. Ele desfilando do lado do jogador pelo aeroporto. O jogador chegou lá no jatinho, desfilando. Aí agora ele está nos Estados Unidos, um mês fora. Chefe de delegação, que é um cargo figurativo, não faz nada. Como São Paulo aqui com esses problemas agora acontecendo. Sei lá, bem esquisito o que aconteceu ontem. Achei uma atuação muito estranha. Estou tentando entender, mas isso aí tem que ser muito bem discutido internamente pelas pessoas do clube, pelo Muricy, pelo Rui Costa, pelo Belmonte, pelo Zubeldia, para entender onde está o problema. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Essa conduta do time, assim, coletiva, essa bagunça, foi uma coisa assim, muito estranha. Pode ser que seja apenas uma má atuação, mas eu me permito ficar com a pulga atrás da orelha. Especialmente porque o técnico anterior que conseguiu um título é um técnico de composição, é um elenco acostumado com um técnico que faz mais cafuné. Esse não faz cafuné não, cara. Aquele jeitão dele à beira do campo é o jeito dele. É um técnico exigente, chuta o balde, se tiver que chutar o balde. Eu contei até a história aqui do Barcelona de Guayaquil. Quando o São Paulo contratou, lembramos aqui. Ele estava lá no Barcelona, que foi até contra o Barcelona, logo depois jogou com o Barcelona. Né? Isso. A estreia foi contra o Barcelona, né? Foi. Né? Ele teve uma desavença com o presidente. Dia seguinte chegou, chamou a imprensa e falou: estou metendo o pé, vou embora, tchau. Largou tudo e foi embora. Ele é assim. Então, sinceramente, acho que essas pessoas de São Paulo vão ter que averiguar o que está acontecendo. E não dá para enxergar para essa derrota. Foi uma noite infeliz. Não, você tem que entrar na derrota e entender o que está acontecendo lá dentro. Foi uma conduta muito estranha de um time que tinha o jogo na mão. Primeiro tempo, primeira metade, daria até para fazer um 2-0. E de repente toma virada e toma de 4. Isso. Que negócio é esse? E a defesa muito exposta do São Paulo. Toda hora o Vasco chegava ali com muito perigo, na iminência de marcar um gol. E até sobre isso que o Mauro citou, porque alguma coisa de errada tem. Na transmissão do Sport TV, eles relataram que o Sabino reclamou com o preparador físico do São Paulo, chamou ele para fazer o aquecimento e o Sabino reclamou lá, não gostou, que o preparador físico chamou ele para aquecer. Enfim, ficou uma cena ali um tanto quanto constrangedora, se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí a gente vai para esse lado. Será que parte tática? Será que parte física? Eles estão descansando todo o jogo. Ou talvez essa condução do São Paulo, que vinha tão bem, numa sequência invicta, e de repente o São Paulo começa a jogar mal. O São Paulo vem aí de 4 jogos sem vitória, perdendo 2 jogos contra Cuiabá e Vasco. Essa atitude do Sabino também vem dando o que falar, Bruno Prado. Se recusou a aquecer ali no segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu. É um jogador que jogou acho que 15 minutos pelo clube, né? Sabino, ele veio num contrato de 3 meses, agora prorrogar até o fim do ano, ele entrou uma vez só. Então é um cara que chegou outro dia, né? Então não sei o que aconteceu ali. São Paulo, ontem foi uma atuação, foi bem pior que a do Cuiabá, inclusive. Do Cuiabá foi ruim, mas ainda São Paulo tentou de alguma maneira. Ontem realmente o segundo tempo foi assustador, né? O segundo tempo foi
terrível do time do São Paulo contra o Vasco em tudo, não conseguia atacar, não conseguia defender. Foi um segundo tempo que o Vasco acabou fazendo o resultado até com facilidade. Não sei se há algo diferente ali em relação ao ambiente, mas dentro de campo, esse time do São Paulo, ele é muito assim não é um time de grande sequência, assim, de regularidade. Ele não perdia muito tempo, mas assim, não é um time que precisa estar no seu pico ali para competir. E nesses últimos jogos não conseguiu. Pode ser por sequência de jogos, por desfalques, pode ter várias explicações. E aí também a confiança vai baixando. Mas aquela sequência invicta foi importante, 13 jogos sem perder, é uma marca relevante, independente dos adversários, das circunstâncias, mas nunca foi assim um time próximo de ser um time imbatível. Como no futebol brasileiro é muito difícil você ter uma regularidade durante toda a temporada, né? O Mauro citou o Milito no Atlético, que está tendo problemas agora também, com desfalques, com problemas. No último jogo com o Vitória, que tomou de 4 lá do Vitória, estava sem o Hulk, sem o Paulinho, sem os jogadores que estão em Copa América, e aí o time sente, vem uma sequência pesada de jogos. Outro que vem bem, aí tem sempre aquela precipitação, os exageros com o Milito, com o Zubeldia, também aconteceram, por exemplo, com o Botafogo, com o Arthur Jorge. E eu não estou dizendo que eles são técnicos ruins, eles são bons técnicos. Acho que o que incomoda, assim, é aquele exagero, assim, nossa, agora o Milito tá mudando o mundo, o Zubeldia, o Arthur Jorge. Aí depois você cobra desses caras algo que eles não são, que criaram no imaginário que eles são. O treinador do Criciúma, eu acho que depois do Abel, ele é o que mais tem. Sim, ele tá há 3 anos já. Cláudio Tencati. E os caras xingando ele ontem. Ele foi lá, chegou. O Criciúma subiu, tá fora da zona de rebaixamento, que é o objetivo. O objetivo do Criciúma é terminar em 16º lugar. Se terminar em 16º pelo saldo de gols, tá excelente. E igual mandaram o Jair Ventura embora também. O time ontem voltou pra zona de rebaixamento, mas tava fora da zona, tá vivo na Copa do Brasil, foi campeão estadual. O que o Atlético Goianiense pode fazer mais que aquilo? Mas o Botafogo também teve uma semana que quase perdeu pro Atlético Paranaense, empatou no final e ontem perdeu pro Criciúma. Então, o futebol brasileiro da Série A, até os melhores times, eu tenho uma opinião assim, que ele é formado por jogadores entre nota 5 e 7. Eles não são muito diferentes, os jogadores até dos menores times da Série A para os maiores, são entre nota 5 e 7. Os que são acima disso são os moleques que vão embora rápido, como o Hendrick, o Estevão, esses moleques. Aí lá, você voltar lá atrás, o Neymar, quando surgiu no Santos, era nota 9, nota perto de 10, vai embora, não vai ficar. Ou um veterano que ainda volta bem, assim, tipo o Ronaldinho Gaúcho, teve momentos que ele desequilibrou pro Flamengo, foi campeão no Atlético, até o Hulk, que não era um jogador como o Ronaldinho, como o Neymar, era outro nível de jogador, mas ainda assim veio e fez uma diferença. Mas os que ficam aqui muitos anos são entre nota 5 e 7. E às vezes, por um bom momento, a gente acha que esses caras são assim. A diferença é abissal, assim, entre o São Paulo e o Criciúma, mesmo citando Flamengo e Palmeiras. Onde eles fazem diferença é na soma de pontos. O Flamengo e o Palmeiras vão fazer lá para os 70 pontos. 70, 75. O Criciúma vai fazer 45, 46 se não cair. Mas no mano a mano não é um confronto desequilibrado. Hoje tem Palmeiras e Juventude. Palmeiras é favorito. Claro que é favorito e deve ganhar. E o Palmeiras vai terminar o campeonato muito à frente do Juventude. Mas se o Juventude fizer um jogo duro com o Palmeiras hoje, não é surpresa. Porque, assim, não é uma diferença que parece um time profissional contra um time amador. E muitas vezes a gente cria essa coisa meio imaginária. Joga fechado, não tem... Mete lá uma retranca brava. Eu acho que a diferença do Palmeiras e do Flamengo, assim, no elenco, como eu falei, acho que todos ficam entre nota 5 e 7. Que os dois têm mais jogadores nota 7 que os outros. É isso. E por isso eles somam mais pontos. Mas no mano a mano, não é aquela diferença. Tipo, Manchester City contra o Luton Town. Não é essa a diferença que tem aqui. Então você precisa estar... Então pequenos detalhes às vezes já te desequilibram muito rápido. Como um bom momento, às vezes, te dá uma confiança que você consegue fazer uma sequência um pouco melhor.